E, Tufi, olha, queria tocar aqui na nossa última questão, tá? Que é uma questão um pouco mais delicada, enfim, que a gente já está conversando, mas vamos lá. O Gilad Atzmon, que é um ativista político nascido em Israel, ou seja, na Palestina ocupada, né? E de origem judaica, atualmente ele está morando em Atenas e tem debatido em seus vídeos a relação muito intrínseca, praticamente simbiótica, entre sionismo e judaísmo. Então, assim, essa relação simbiótica é um calcanhar de Aquiles, né? Uma questão muito delicada que poucas pessoas têm a coragem de debater, de apontar e tudo mais. Em uma de suas entrevistas, ele afirma que o judaísmo é a inspiração que impulsiona o Estado judeu, que é preciso abordar sem medo e cada vez mais a essência judaica do Estado de Israel, ao invés de mirarmos para alvos secundários, a que chamamos de sionismo, apartheid, colonialismo de povoamento. Sendo que, ao não atacarmos o cerne da questão, estamos contribuindo para a impunidade dos judeus e o consequente último e pior genocídio documentado na história, iniciado na Palestina e que se estende atualmente para o Líbano. Então, afinal, a identidade judaica e o judaísmo do Estado de Israel nunca foram alvos de críticas por parte daqueles que lideram e apoiam o movimento de solidariedade à Palestina, afirma o Atmon. Ou seja, a solidariedade ao povo palestino é sempre moldada, primeiramente, pela sensibilidade aos opressores que são judeus. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa relação tão simbiótica entre judaísmo e sionismo, e que dificilmente se fala, dificilmente as pessoas têm a coragem de abordar essa relação, né? Esse emaranhado entre sionismo e judaísmo, como se fossem coisas separadas, né? Sim, desde que a gente começou a falar aqui, até do começo aqui, de ateus defendendo a ideia de uma colônia baseada naquilo que eles entendiam na cabeça deles, né, como uma terra prometida. Uhum. A gente tem falado de uma religião só. Eu não falei de nenhuma. Só falei do cristianismo, do sionismo cristão lá atrás, mas que também defendia, enfim, o retorno, tal do retorno deles ali, para cumprir lá uma questão escatológica. Mas, na verdade, o projeto sionismo judaico, está aí, sionismo judaico, né? A gente tem falado desde o começo, então fica difícil. Sim. Vamos imaginar o seguinte: se não fosse esse pretexto religioso, então podia ser em qualquer lugar, não é mesmo? Podia ser em Uganda, podia ser na Argentina, porque na verdade se tratava apenas de criar uma colônia para onde eles pudessem colocar em prática seus planos lá, europeus, né, de superioridade, enfim, de tudo que a gente falou, né, Uhum. dentro da mentalidade da época, fazer lá, civilizar os bárbaros, enfim, todas aquelas coisas lá que eles faziam, né? Então, como outros europeus faziam também. Então, não há nenhuma dúvida que existe, eu não sei, quase como meio absurdo falar nisso. Agora, o que talvez fosse importante falar é que as pessoas e todo o debate, primeiro, há questões claras de certos traumas, né, como o que aconteceu com eles na Europa, né, durante o nazismo, que esse é um ponto que o movimento nós até chegamos a mencionar, né? Isso vamos perceber isso como algo que pode blindar e pode impedir esse debate, inclusive o debate da associação com uma religião específica, né? No caso o judaísmo. E também por parte das pessoas, eu quero dizer que as pessoas têm agência nisso, as pessoas que debatem sobre a questão palestina, elas têm agência, tá? Elas têm escolhas a fazer. Tá? Então, Uhum. por que será que essas pessoas não querem tocar nesse assunto? Aí sim, os motivos são medo de ser perseguido, medo até de ser criminalizados,
E também existe uma espécie de teoria, uma espécie de doutrina, vou chamar assim, na falta de uma palavra melhor, do politicamente correto, de você achar que pode várias coisas e não pode tocar numa religião qualquer. É engraçado, você pode tocar em qualquer uma, menos nessa. E esse é o outro problema. Boa. Não é isso? Então, vamos lá. Faça o que fizeram os seguidores dessa religião, né? Faça o que eles fizerem, mas não pode tocar, né? Que Eduardo Said falava, já nos anos 70, nos anos 80, que o grande azar dos palestinos era ser vítimas das vítimas. Então, quando você é vítima de uma vítima, como é que você vai criticar? Mas o outro é vítima, né? Mas aí eu sou vítima também. Então fica uma coisa, um beco sem saída, não sabemos o que vamos fazer, porque os nossos opressores são vítimas também. Mas é a mesma coisa, por exemplo, o cara fugiu da Europa e foi lá massacrar os indígenas lá na América do Norte. Mas eu estou sendo perseguido, mas eu vou exterminar vocês porque eu estou sendo perseguido na Europa. E aí está tudo certo, né? E aí está tudo certo, né, Tufi? Então, não importa aí a magnitude ou o que eles queiram fazer com o Holocausto, no Holocausto tornar uma coisa excepcional ou diferente de tudo que aconteceu, tá? Isso aí é problema deles e de quem realmente subscreve a essas... Não é isso? Agora, no que essas pessoas que têm medo ou criticam até, pessoas que apoiam o movimento palestino aí, tá? Que criticam e que botam uma espécie de tabu, criam uma espécie de tabu em relação a essa associação óbvia, ululante. Inclusive, nós vivemos num tempo, de décadas para cá, que isso ficou tão evidente, nunca foi tão evidente como agora. Tá? Porque eles falam abertamente, fazem um discurso religioso, tá? Sem nenhum pudor. Não tem censura. Durante uma época ainda, quando estava a esquerda trabalhista, esse é outro ponto também, que criou aquilo ali, a esquerda trabalhista fez a Nakba, a esquerda trabalhista fez 67, a Guerra dos 6 Dias, tudo isso foi obra da esquerda trabalhista. Quando o tal do Likud e esses partidos fundamentalistas assumem o poder, no final da década de 70, esse discurso religioso fica completamente escancarado, se é que alguém tinha alguma dúvida ainda, mas porque as pessoas às vezes precisam, né, não conseguem enxergar, ou então não querem enxergar. Quer ver um exemplo? Vamos lá, eu sou muçulmano, certo? Então, o que eu poderia alegar se alguém fizesse alguma associação do Islã com a Al-Qaeda, com o ISIS, com a Al-Nusra, com esses grupos fundamentalistas, que eles se tornassem completamente hegemônicos dentro de uma comunidade de quase 2 bilhões de muçulmanos. Que 99%, ou 90%, ou 95%, essas estatísticas não interessam, tudo a maioria quase absoluta deles que apoia o sionismo. Nem sempre foi assim, mas passou a ser. Tá? Principalmente a partir, o Assimon fala, a partir da década de 30, 40, pós-guerra, eles vão abraçar o sionismo completamente, certo? Então, como é que eu poderia impedir as pessoas de falar? Eu tentaria calar as pessoas, porque uma pequena fração de muçulmanos não concorda com uma corrente que se tornou completamente hegemônica dentro do Islã e vai cometer crimes em nome da religião, vai invadir a terra alheia, vai exterminar o povo alheio, em nome de discursos religiosos, e eu não vou permitir que eles falem do Islã. Tá certo? Não é isso? Ou uma seita católica dessas fundamentalistas aí, tem algumas, Opus Dei, que aliás é do Geraldo Alckmin, aí, do vice-presidente, aí era meio adepto dessa seita aí, desse grupo aí. Opus Dei, TFP, agora tem uns templários aí, uns malucos aí que você encontra no aeroporto de bota com roupa de templário, eu não sabia se aquilo era uma fantasia de carnaval, eu não sabia, né, peça de teatro, o que é. A primeira vez que eu vi no aeroporto em São Paulo, o cara com aquela bota, eu falei, pô, não sei, deve ter uma festa aqui, eu não estou sabendo, né, mas os caras estão ali, sério, né, esses caras se tornassem aí todos os católicos concordassem e seguissem esses movimentos fundamentalistas dentro do catolicismo e dentro de qualquer outra religião. Tem um extremismo hindu também, o extremismo hindu nazista dos hindus, que vem aí antes da guerra, aí, década de 30, né? Que foi os que mataram o Gandhi, inclusive. O cara que matou o Gandhi era esse movimento nazista hindu. Né? Chris Swastika veio de lá, só para você saber. Né? Então, enfim,
isso, eles se tornassem e botar os milhões e milhões de hindus, e está vendo o que acontece na Índia com o fundamentalismo hindu agora, que eles estão fazendo lá, com a perseguição de minorias e matando muçulmanos todos os dias. Sim, tá? sim. Então, tem até extremismo budista, tem extremismo de todas essas coisas. Agora, eu posso falar de todos esses aí e ninguém vai sequer piscar. Não vai ter ninguém se mexendo na cadeira, desconfortável, em falar desses grupos. Agora, se eu falar que uma corrente, uma vertente fundamentalista associada a uma religião, que todo o projeto foi baseado e foi ancorado dentro de pseudas passagens bíblicas ou invocando a religião de alguma maneira, e eu não posso falar que existe um problema em relação não à religião em si, mas os seguidores, da grande maioria dos seus seguidores, mesmo que aqueles que se dizem até, não concordo muito com isso, mas ou contribui de uma forma indireta, porque você vai ver as contribuições que são feitas, que são mandadas dessas comunidades em outras partes do mundo para lá, ou simplesmente eles se abstêm de fazer qualquer crítica. E aí vai sobrar um punhado que se dizem antisionistas, desses chamados judeus antisionistas, que você for, na verdade, ver, vai sacudir eles ali, vai sacudir como se fosse uma árvore ali, e, na verdade, vai cair um ou dois, porque o resto nem antisionistas são de verdade. Eles pregam alguma coisa parecida, tá? Mas, na verdade, uns moram lá, inclusive, quer dizer, quem mora lá mora em terra ocupada, todo cidadão daquele lugar, seja lá onde vivia na Palestina, tirando aquele punhadinho que existia lá, uma minoria que existia lá há quase 100 anos, na verdade é invasor. É simplesmente isso. As instituições, os prédios, as casas, tudo que existe maravilhoso ali, que eles dizem, é feito em terras roubadas, foi roubada de alguém. Mora em casas roubadas, mora em Exatamente. Roubada, mora em campos roubados. E continuam a roubar até hoje na cara de todo mundo. Não tem quase um dia que não se poste um vídeo de eles roubando terra de alguém, expulsando os palestinos. Terras, animais, casas. Tudo. Ou destrói. Associado que aquele cara, o próprio Rabino que foi no programa lá, que estava o entrevistado com o Maruf Watzman, ele mesmo falou, realmente, quando você olha o tal do colono, que é outra palavra abjeta, né? Porque o cara fala colono como? Colono por quê? Ele vai colonizar o quê? A terra que já tem gente lá? Como é que ele vai colonizar uma terra que tem gente? E isso entrou invasor. Na semântica, né, da normalização, da banalização da tragédia alheia, de chamar aqueles caras... Colono ali é todo mundo, inclusive. Quem não é colono ali? Me diga quem não é colono. Vai ter aquele grupinho original que estava lá, que vivia lá, que eram os judeus palestinos, os judeus que estão ali. O resto, todo mundo é colono. Aí aparece aqueles caras com aquelas estéticas deles, ali, né, aquele negócio todo, não vou nem falar, e o próprio rabino antisionista falou, realmente, se você olhar para ele e para mim, nós somos a mesma coisa. Ué, mas que coincidência, por que será, né? Então, ele fala isso mais de uma vez, ele fala realmente, você olha para ele, olha para mim, eu falei, sim, você parece avô, o pai dele, parece o cara que está lá, os moleques lá atacando. É idêntico. Exatamente, porque, mas é por quê? O que será? Então, mas eu não posso falar. Eu não estou falando do judaísmo, estou falando dos judeus, é diferente. Foram eles, eles são responsáveis pelo sequestro da religião deles por um movimento minoritário, colonial, racista, supremacista e invasor. E qual é a minha responsabilidade nisso? Tá? Então, não posso falar, não estou falando da religião em si. Há pessoas até, como o próprio Watzman, que vão buscar os subsídios de muita coisa que eles fazem, lá nos textos religiosos. Eu não vou cair nessa. Pouco me interessa. Os textos religiosos dele não me interessam em nada. Zero. Agora, me interessa a prática. Exatamente. 90%, 95% do que eles fazem em nome da religião dele. Isso sim. Porque não é 10%, não é 20%, não é 30%. E, Tufi, a prática asquerosa, brutal, dos 95% e a não prática dos 5% que se dizem antisionistas. Exatamente. Então, quem que resta disso? Como o colega, o palestino que estava com eles também na entrevista, não é Latuf, né? Mas o palestino que estava, ele falou, eu quero saber... Maruf. O Maruf. Eu quero saber qual judeu se martirizaria
faria alguma coisa, se sacrificaria pela instrumentalização por todas as brutalidades que o judaísmo faz, né, em nome, né, que usam a religião deles para fazer tudo aquilo. Então, qual deles, o que eles estão dispostos a fazer contra? Exato. Né? E Inclusive, assim, então, quem que resta, né, Tufi? Quem que sobra nesse processo? Exato. Cadê a revolta dentro das sinagogas, ele fala? Cadê as revoltas na sinagoga, a indignação dentro das sinagogas, que não se levantam para denunciar os crimes feitos em nome da religião deles? Certo? Exatamente. Mas o problema sou eu que estou falando isso. Esse é o problema. Inclusive desses lacaios aí que se diz defensores da causa palestina. Tá? Então, cadê o sacrifício que eles vão fazer para salvar a religião deles? Agora, quer ver uma coisa também muito interessante? Eu gostaria de perguntar para essas pessoas, porque não estamos falando aqui daqueles que se dizem por todo o nosso lado. Porque, na verdade, aqueles, os sionistas, os fundamentalistas, os terraplanistas, os fanáticos, esse aí não vou perder tempo, não tem interesse nenhum falar com essa gente. Eu estou falando para esses que dizem que estão, inclusive, criticando. Do nosso lado, do lado palestino. Estão criticando, é o fogo amigo. Né? Então, esse tipo de gente, ou está dormindo com o inimigo, quem sabe, com esses aí, sabe quais foram as maiores vítimas do Al-Nusra, do ISIS, do Al-Qaeda? A maior parte das vítimas foram muçulmanos. Pois é. Tá? São as populações na Síria, são as populações no Iraque, eles tentaram entrar no Líbano. Então, essas pessoas sempre sofreram foram muçulmanos, que foram as maiores vítimas deles, comparando com outros. Tá? Mas, na verdade, quantos judeus foram vítimas deles mesmos? Como foram os judeus que foram mortos por esse movimento? Nenhum. Nenhum. Uhum. Tá? E quando o rabino, lá do movimento, ele é do movimento do Carta, ele não é o Carta, ele tem outro nome. Esse rabino que Natura. Ele é desse movimento do Neturei Carta, né? Ele é um outro rabino. E antisionista, uma pessoa muito, enfim, digna, enfim. A gente até fica, claro, pensando duas vezes, mas, na verdade, quem é ele? Ele não é nem uma gota no oceano. Uhum. Tá certo? Então, o que se faz? Quando ele fala que tem 80 mil reservistas que não foram para o Exército, mas eu falo assim, sim, que resistiram a entrar nas IDFs. Cadê o Watson falou, mas peraí, isso aí é uma questão... inclusive, há muitas essas próprias... quando eles se negam a servir no Exército lá, por outros interesses próprios, não tem nada a ver. Outra coisa, não mudou absolutamente nada, porque, na verdade, eles continuam ali, né, continuam fazendo o papel como sionistas, ocupando terra palestina. Sim, ocupando uma terra alheia. Simplesmente eles... E outra questão também que o Gilad trouxe, Tufi, é quando ele traz números também dos judeus antisionistas, né? Mas ele fala aqui desse grupo do rabino. Mas, assim, ele fala assim, vamos dizer que são 180 mil, né? Numa população de quase 10 milhões de judeus. Então, ele vai dizer, esse número é insignificante, sim. Esse número não vai fazer nenhuma mudança estrutural no Estado ocupante, né? Assim, exato. Isso não muda nada. E o rabino até, eu vejo que a situação dele é uma situação extremamente desconfortável, tá? Para perceber claramente que ele está lutando contra nem uma correnteza, nem uma avalanche, tá? E ele eu faço trabalho junto às comunidades judaicas e tal, mas não se tem absolutamente nenhum tipo de resultado nisso aí, a não ser uma luta meio heróica do cara, mas fora disso não. Existe, que eu saiba, se me corrijam se eu estiver errado, alguém me corrija, que eu tenha notícias, ou existe uma sinagoga nos Estados Unidos que abriu, que era antisionista, abertamente, acho que era em Chicago. Ela nem funciona mais, ela passou a funcionar online, rituais online, quer dizer, era a única que eu ouvi falar que era abertamente antisionista. Então, de todas, são milhares e milhares, pode imaginar a quantidade de sinagogas que tem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu nunca ouvi falar de nada parecido em nenhum outro lugar. Tá? Então, de que nós estamos falando aqui? Parar com esse cinismo, com essa hipocrisia. Ninguém está atacando a religião em si. Nós estamos criticando a atitude desses que se dizem seguidores dessa religião
e de tudo que eles vêm endossando e fazendo, não só fazendo, como endossando, em nome da religião. Tá? E outra coisa, eu não preciso de ninguém, ninguém precisa ficar preocupado com o que eu estou falando a você, basta ver os discursos que acontecem o tempo todo, aí são falados, hoje em dia mais do que nunca, não tem filtro, não tem mais nada, né? Como eles bestializam, desumanizam os palestinos o tempo todo, aliás, todos os outros, em nome de religião, o tempo todo falando, e agora estão aí com outras, a megalomania de invadir outros países, aliás, já tinha acontecido antes, ocupar outros países e criar, segundo eles, o grande Israel. E da onde vem isso? Vem do quê? Da Umbanda? Né? Da onde vem esse negócio? Né? Da onde vem esse troço? Da região dos orixás, né? Do budismo? Não. Isso tudo está dentro, eles estão instrumentalizando a própria religião deles. Uhum. E você não pode falar... Ninguém está atacando em si, dizendo que é uma religião do mal, ou dizendo que é isso, aquilo. Isso aí, se alguém faz isso, entre os próprios judeus, como é o caso, é problema deles. O meu, justamente, eu acho que o nosso, é justamente criticar por que chegou a esse ponto. Por que eles permitiram que isso acontecesse, por que eles continuam permitindo que isso acontecesse, e por que quanto mais tempo se passa, mais radicalização e mais fanatismo existe naquele lugar em nome da religião. Né? É isso, Tufim. Acho que isso já fica como finalização, né, para o nosso debate e como uma reflexão, né? Eu acho que, como é um tema delicado, né, a gente tocou na ferida, porque as vítimas eternas, né, os judeus como as vítimas eternas e os palestinos como as vítimas das vítimas, né, as vítimas ulteriores do Holocausto, né? Então, eu acho que é importante isso que você trouxe, que não há nenhuma crítica em si ao judaísmo, mas exatamente isso, que os seguidores fazem, as barbaridades, as atrocidades que os seguidores fazem e que estão fazendo em nome da religião, usando a religião, e como aqueles que se dizem apoiadores da questão palestina, antisionistas, o que eles fizeram, né? Como eles permitiram chegar nesse ponto, e que parece também que muito pouco se faz. Né? Eu tinha uma última coisa a falar, se você me permite, que é em relação à própria causa palestina. Eu não falei porque não dava tempo, no começo a gente começou meio rápido, porque teve problemas técnicos anteriormente. Eu só queria dizer que, enfim, eu milito na causa palestina desde pequeno. Né, e eu gosto sempre de falar, meu pai também passou a vida inteira militando na causa palestina. E então, em termos de legitimidade, se é que alguém quer discutir isso, certamente vai ter problemas em conversar comigo sobre isso, porque eu já conversei com você é de origem palestina, sua família tem família lá, tá? Eu tenho amigos, não tenho família no Líbano que também sofre demais com tudo, porque a região sofre com o que acontece na Palestina, respinga na região inteira, então não é um problema exclusivo. O problema principal da Palestina, sem dúvida nenhuma, mas todos os palestinos, o êxodo dos palestinos nos países, todos os problemas, desdobramentos que aconteceram na tragédia, que isso também é uma grande desonestidade de todas essas pessoas, muitos libaneses, inclusive, porque eles tentam esquecer que os palestinos foram para o Líbano, não foram palestinos a passeio nem para invadir o Líbano. Eles foram para lá porque foram expulsos da sua terra. Por necessidade, sim. Exatamente, ou na Jordânia, ou na Síria. Então, sempre que o libanês tenta falar alguma coisa, eu falei sim, vários problemas aconteceram, foram centenas de milhares de pessoas chegando, mas centenas de milhares de pessoas cujo problema original é o que aconteceu com eles na Palestina. Tá? Então, nunca pode esquecer. Eles não queriam, né? Os palestinos queriam ficar na Palestina. Ninguém foi ao Líbano porque gostava, as praias eram mais bonitas ou queriam esquiar lá nas montanhas libanesas. Eles foram para lá porque não tiveram escolha. Agora, sobre essa defesa da questão palestina e da causa palestina, quer dizer que a questão palestina não pertence só aos palestinos. Ela é uma questão que transcende, porque ela é muito maior. E tudo que a gente vem batendo na tecla, inclusive aqui no Brasil, quando são acuados aí na defesa dos seus interesses ideológicos, partidários, ou dos seus ídolos de pé de barro políticos aí, quando se ataca, ele se critica, primeiro, então quando eles se veem muito encurralados, eles falam, é um problema deles. E nós não temos nada a ver com isso, nós estamos apenas prestando solidariedade. Eu falei, não, senhor, você está muito enganado. O que você está fazendo é ver seu país dominado por essa ideologia,
que hoje já entrou no Brasil e domina aí as esferas de poder, e inclusive tem milhões de adeptos aí dessas seitas fundamentalistas que estão por aí, e a Palestina é aqui também, só que você não entendeu isso aí, tá certo? Então a Palestina é aqui, a Palestina é em qualquer lugar, porque se trata de uma luta não apenas para apoiar os palestinos, é uma luta que envolve você e seu futuro, o futuro aqui das gerações futuras. Sim, envolve a humanidade, envolve o futuro da humanidade. Então, sim, defender a causa palestina, não precisa ser palestino, não precisa ser árabe, não precisa ser nada, tá? Basta ser humano. Só ser humano, Exatamente, basta ser humano, eu queria deixar isso bem claro. E apesar de ter toda essa história, enfim, em militar na causa palestina e defender a causa palestina, porque sempre eu fui criado dentro dessa escola de pensamento. Eu não aprendi isso numa escola, não aprendi isso depois de velho. Eu aprendi isso na minha casa quando era pequeno, de manhã, de tarde, de noite. Tá? Que a luta pela Palestina é a causa mãe de todos nós. Tá? Então, ela transcende, ninguém é dono de nada e ela não pertence a ninguém. Tá? Então, portanto, todos nós temos direito de se manifestar. Estamos aqui, eu, né, como descendente de libanês e brasileiro, você, como descendente de Palestina, e na nossa voz é tão importante como a voz de qualquer um. Não tem não tem linhagem, não tem pedigree nessa história. E ninguém é dono de nada. Sim, é isso. Bom, Tufi, muito obrigada por esse momento. A gente conversa muito pelo WhatsApp, mas é bom a gente estar conversando também olho no olho. Obrigada por toda a solidariedade, uma solidariedade aí que já é familiar, que já é da sua família, porque a gente sabe que nem todos, mesmo árabes, se solidarizam, então muito obrigada. Infelizmente, essa diáspora árabe está assim, um estado lastimável. Aliás, coisa que não acontece com eles, esse é o motivo, talvez, tem uma razão para fazer uma outra live, né? Porque eles estão unidos porque eles têm uma causa em comum, é defender aquele projeto indefensável, imoral e criminoso e terrorista que está lá. E os árabes não fazem a mesma coisa com a questão palestina. Porque se fizessem, não tem rico, não tem pobre, não tem cristão, não tem muçulmano, não tem ateu, não tem esquerda e não tem direita, se nós tivéssemos... Porque é isso que eles fazem. Tá? E por isso é que eles, até agora, conseguiram nos derrotar. Porque eles têm um projeto, seja o pior, da pior espécie, mas tem um projeto em comum, tem uma ideia em comum que transcende classe, transcende religião, transcende seita, transcende ideologia, transcende partido, transcende qualquer coisa. Tá? É isso que faz a diferença e por isso que essa diáspora podre que existe no Brasil está nesse estado lastimável. Porque o sujeito acha que não pertence à religião A, então não tem nada a ver com a causa palestina. Eu sou rico, então não tem nada a ver com a causa palestina. Eu não sou de esquerda, eu não tenho nada a ver com a causa palestina. E esse é o nosso problema. E essa é a grande diferença entre nós e eles. Sim, Tufi. Acho que... E a questão palestina tem tudo para ser um grande projeto que deveria nos unir, né? Assim, não só entre árabes, sobretudo nós árabes, mas também a humanidade, né? E a gente ainda não... Enfim, a gente não se tocou por essa questão, né? A gente está, abandonando tudo isso, ficando indiferente, mesmo após esse genocídio que ainda não cessou completamente, que está se expandindo agora também para o Líbano, então a nossa solidariedade também está chegando menos na mídia, a gente talvez não acompanhe tanto como foi o genocídio palestino, mas a gente sabe também que há mortes, enfim, há todo esse sofrimento também acontecendo no Líbano, e a gente ainda, não sei, tem alguma coisa que nos limita, né? Que impede a gente de tomar essa consciência de se juntar. Poxa, quando você vê um sujeito de sobrenome árabe, libanês, depois da operação do Hamas, escrever uma carta emocionada em defesa dos sionistas, em solidariedade a eles, né? Um cara que representa lá uma instituição qualquer, um desses clubes aí, que não serve para coisa nenhuma, né? De árabe de São Paulo. E você depois, também na invasão do Líbano, também uns defendendo, né, dizendo que o problema é Hezbollah, o problema é a resistência, aí você vê onde nós estamos. E só um parentezinho, eu sei que, para a gente terminar,
houve um tempo que houve muito mais reunião no passado, não é da tua época, provavelmente, mas eu peguei ainda essa época como criança e como adolescente ainda, os mais velhos podem, se tiverem ainda a memória funcionando, não tiverem com Alzheimer ou forem patologicamente desonestos, vão lembrar que houve um tempo, nessa época, que havia muito mais coesão entre a comunidade aqui, em outros lugares, mas aqui, principalmente no Brasil, tá? Houve sim, houve um momento, mas esse momento se perdeu. Esse momento se perdeu, outras gerações vieram, tá? E os interesses políticos, os interesses Outros valores, cada um foram mudando. Mas houve um tempo que havia, eu não digo que era absoluta, mas ela muito mais forte, mas infinitamente mais forte do que existe hoje. Esse momento se perdeu. E, sinceramente, eu acho muito difícil a gente resgatar, porque falta humildade para essa gente e falta alguns os valores, o ethos, né? Os valores se perderam, se corromperam. Então e interesses, vê... né? Interesse mesmo pela questão, entusiasmo, né, Tufi? Acho que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com as suas questões pessoais, individuais, porque Corumbá também era uma referência do movimento palestino, né? Eu tenho fotos também, quando a gente era criança, em passeatas, debates lá na Liga Árabe, enfim, movimento Sanaúd. Então, isso né? Então, mas isso, infelizmente, se perdeu. A gente não consegue agora se juntar para debater, para organizar uma passeata. Eu acho que as pessoas fazem uma vez durante esse genocídio desde 2023. Teve uma ou duas passeatas lá em protesto contra o que estava acontecendo na Palestina, mas a gente está com muita dificuldade mesmo e acho, infelizmente, difícil também esse resgate de mobilização, de união, de articulação. Acho que um outro momento. E quando aparecem para debater, eles vão debater com os terroristas aí, os agentes pau-mandados deles, né, do Hasbara, né, da falácia sionista, eles vão debater com eles de uma forma extremamente civilizada, né? E aí aquele diálogo do Canafan, né, do pescoço com a espada, eles vão para a televisão, vão para as mídias, conversar com criminosos de guerra, com terroristas pagos, mercenários pagos, e acham que manter um debate civilizado com eles é uma coisa muito positiva para nós. É muito interessante debater com essa gente. Então, é por aí que a gente vai. Infelizmente, é gente que até tem mais espaço, muito mais espaço que a gente tem. Né? Infelizmente, é o que hoje é o que domina, e, claro, eles são aqueles defensores da causa palestina, dos sonhos dos sionistas, sem dúvida nenhuma. É isso. Bom, Tufi, a nossa luta, as nossas lutas são difíceis mesmo, né? A gente está na resistência e somos uma minoria. A gente sabe como não é fácil, não é simples a gente debater, trazer essas questões que nós trouxemos aqui. A gente acaba sendo silenciado de alguma forma, boicotado, mas, enfim, a gente faz a nossa parte, vamos colocando a nossa voz para que de alguma forma ela seja ouvida, apesar de todas as barreiras que são colocadas, enfim, a gente faz a nossa parte, como você colocou no começo, por questões pessoais, por questões familiares, por uma ética, por um ethos, e também por nós, enquanto professores, enquanto profissionais, enquanto pessoas que promovem um outro tipo de consciência. Tá? Mas, Tufi, muito obrigada. A gente vai finalizar. Agradeço e, quem sabe, a gente organiza uma próxima live com um outro tema. Vamos sim. É um prazer, continuidade a isso. Sempre bom te ver. Obrigada. E vamos manter essa parceria, como sempre. E vamos, quem sabe, no futuro fazer mais alguma coisa juntos aí. Vamos ver. Tá? Prazer, tá? Tá bom. Boa noite, bom final de domingo e boa semana. Obrigada. Para todos nós que assistiram a gente também, muito obrigada, tá? Tchau, Tufi. Um abração. Tchau, um abraço. Obrigada. Nada.